Beleza, então, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e a gente vai dar início, né, a esse nosso novo exercício, né? A gente viu toda a teoria de como que funciona esse banco de dados relacional na aula passada e agora a gente vai dar início aos exercícios do nosso terceiro módulo, né? A gente vai estar criando os bancos de dados e as tabelas nesse nosso terceiro módulo aqui nesse exercício. Então, vamos abrir aqui o nosso terminal para a gente poder fazer isso na prática. Pronto, já abri aqui o monitor do meu MySQL. A gente vai então aplicar os códigos aqui mesmo, tá ok? Então vamos botar a mão no código. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o nosso banco, né? Se lembra daquele código que é o show databases, ele mostra para mim os bancos de dados aqui dentro, né? E a gente vê ali, ó, os bancos de dados, né, próprio da instalação do MySQL, beleza? Agora a gente vai criar um novo para ficar armazenado aqui. Para a gente fazer isso, a gente usa o comando create database. Pronto. Create database e coloco o nome desse nosso banco. Nesse caso, eu vou chamar de escola. Se eu der um enter, claro, não pode esquecer do ponto e vírgula, vai dar lá, ó, query OK, significa que foi executado o comando. Agora eu vou dar um show databases. Show databases de novo, olha só o que vai acontecer. O meu banco de dados escola já está aqui, ó. Olha que maravilha, né? Já está funcionando bacana. E tem todos os outros também, né? Esse database escola ainda não tem nada, né? A gente vai precisar então criar a tabela. Vamos fazer isso agora. A primeira tabela que vamos criar é a tabela de funcionários. Então, eu vou dar aquele comando, ó, create table user. Na verdade, funcionários, né? Estou confundindo aqui com usuários. Funcionários. Não precisa colocar acento não, tá? Então, create table funcionários. Eu vou colocar os parênteses, então, ó, abrir os parênteses. Posso colocar tudo na mesma linha? Pode, tranquilamente. Mas vocês também podem apertar Enter sem adicionar o ponto e vírgula e colocar na linha seguinte. Também pode fazer isso tranquilamente. Eu vou colocar aqui na mesma linha. Então, eu abri e fechei os parênteses, beleza? E vou colocar aqui dentro, né, a estrutura da minha tabela. Nesse caso, ele vai ter um campo nome, então vou colocar aqui o campo nome, beleza? E eu vou ter que informar o tipo de dado que ele vai receber. O tipo de dado que ele vai receber é caracteres básicos, né? Então eu vou chamar ele apenas de um varchar, beleza? Então vai ser um varchar de... E aí eu tenho que informar, olha só que maravilha. Eu tenho que dizer assim, ó, varchar, beleza? E informar quantos caracteres ele vai ter que receber, quantos caracteres máximos ele vai ter que receber. Então, eu vou colocar aqui nesse caso só 32. Ou não, né? Na verdade, o nome é muito menor do que isso. Mas vamos colocar aqui apenas 30 para o nome desse usuário. Beleza? Vocês podem colocar muito mais aí. Esse tamanho aqui vai depender bastante de que tipo de dado você vai colocar, entendeu? Isso vai impactar no tamanho do seu banco de dados. Se vai ser tantos kbytes, tantos megabytes, entendeu? Se tua aplicação tiver um banco de dados muito extenso, com certeza ele vai pesar mais na tua aplicação. E aí é preciso que você dimensione ele de forma bem pensada, né, para não conter espaços a mais desnecessários. Então, o nome varchar, vou dar uma vírgula e vou colocar aqui o outro campo. O outro campo que a gente tinha era o código, né? Então, vai ter código, sem acento mesmo. Também vai ser um varchar, beleza? E esse código aqui só vai ter 3 letras, né? Mas ele pode ter até 10. Então, vou colocar aqui apenas 10. O outro campo que eu vou adicionar era o cargo desse funcionário. Então, vamos colocar aqui que ele é um professor. Na verdade, é cargo, né? E, novamente, ele vai ser um varchar. Ou a gente pode até, inclusive, colocar um enum aqui e dizer o seguinte, olha, as únicas informações que pode receber aqui é o seguinte, ele pode ser
professor, ou seja, são os cargos, né, na minha empresa. Professor, sei lá, tem também o diretor, certo? Também tem o diretor. Temos também o coordenador, e também temos o vigia, né? Vamos colocar assim, ó, vigia. Agora, pronto. Ao final, a gente não pode esquecer do ponto e vírgula e dar um enter. Ó, ele já informou ali um erro. Ele disse no database selected. Justamente porque antes da gente poder trabalhar com o banco de dados, a gente precisa informar qual que é o banco que a gente vai manipular. Então, olha só que maravilha. Se eu quero manipular aquele banco escola, criar tabelas para ele, eu preciso dizer que eu vou usar ele. Então, eu vou dizer assim, ó, use escola. Beleza? Ó, database changed. Para a gente ver se realmente eu estou utilizando ele, eu posso dar um status e ele me mostra lá, ó, current database, ou seja, o database atual, né, o banco atual que eu estou usando. Nesse caso, escola. Ele mostra outras coisas também, ó. Qual que é o usuário que está mexendo, a versão do servidor, tudo isso ele informa, só com o comando status. Então, novamente, eu vou copiar aquele comando, ó. Só apertar para cima que ele vai varrendo, né, os comandos recentes que eu utilizei. Então, tá aí, ó. Create table, funcionários. Tá aqui os campos, certo? E agora eu vou dar um enter. Olha só que maravilha. Espera um pouquinho enquanto ele faz essa criação. Olha lá. Query, ok. Então, beleza. Já está funcionando aqui o nosso comando. Como é que a gente faz, então, para saber se essa tabela realmente foi criada? Eu posso dizer o seguinte, ó. Posso usar um comando aqui, que é um describe. Ou na verdade, eu uso esse aqui, ó. Show tables. Aí ele vai me mostrar, ó, quais são as tabelas aqui, ó. Tables em escola é essa, funcionários. Belezinha? Ah, mas eu quero saber os dados, né? Quero saber a estrutura dessa tabela. Para isso, eu posso utilizar o comando describe. Então, vou dizer assim, ó, describe, ou seja, descreve para mim essa tabela. E aí eu coloco o nome da tabela, funcionários. Quando eu der um enter, claro, não pode esquecer o ponto e vírgula, ele me mostra aqui, ó. Beleza? Tem um nome, é um varchar. Aqui ele me mostrou que é um enum. Posso crescer aqui um pouquinho mais para melhorar, ó. Tá aqui, ó, nome, varchar 30. O código, ele é um varchar com 10, né? O enum quer dizer, o cargo, né, uma coleção, né? Tá aqui, ó, uma lista. Beleza? Aqui ele diz que tá vazio, ó. Tá vazio, então elas estão todas vazias, não tem nada. O default dele é nulo, então por padrão ele já atribui nulo para cá. Chave, não tem nenhuma chave, depois a gente vai entender o que são essas chaves e alguns extras. Agora a gente precisa criar as outras tabelas, né? Eu vou dar um aqui, ó, um create table, né? Os parênteses e aqui dentro vai ser, faltou o nome, né, da minha tabela. Lembra lá que eu tenho que informar o nome da minha tabela. O nome dessa tabela, então, vai ser, né, salas. Então, vou colocar aqui, ó, salas. E a minha estrutura vai conter o seguinte, vai ter o nome, que vai ser também um varchar, né, um varchar aí de, sei lá, 30. Ó, eu tô colocando aqui tudo maiúsculo, né? Aqui, na verdade, eu vou colocar um pouco mais. Não, deixa assim mesmo. Tá vendo que todos os comandos SQL eu estou colocando em letra maiúscula. Isso, na verdade, é apenas uma prática de programação. Eu me acostumei a colocar tudo em letra maiúscula. Mas vocês também podem colocar letra minúscula que não vai fazer diferença. Beleza? Só precisa estar a sintaxe correta. Vou deixar aqui com letra maiúscula. Vou ter, então, o campo nome, status e quantidade, né? Esses são os campos que eu vou ter. Então, aqui, ó, status. Nesse aqui, nesse status, ele vai ser um enum também. Então, ele vai ser um enum que vai ter sim ou não. Beleza? Que é sim para estar funcionando e não para não estar funcionando. O próximo campo vai ser o campo de quantidade, né? Então, só quant já é o suficiente. E ele vai ser um número, né? Nesse caso aqui já não é mais outro. Então, eu vou dar só um int para ele, vai ser um inteiro, né? A gente não tem meia sala. Então, vai ser um int.
Pronto. Isso aqui já criou a minha tabela. Dou um ponto e vírgula, se eu der um Enter, dá um query OK. Agora a outra tabela, né? Create Table. O nome da tabela vai ser materiais. Então, vamos lá. Create Table materiais. Beleza? A estrutura dela vai ter o que nessa minha estrutura? Vou ter os campos de nome. Continua sendo um varchar. Esse aqui já pode ser um pouco menos, né? Vou botar aqui até só 20. Ele vai ter um código, né? Um código. Então, código também vai ser um varchar de 10 apenas. E o outro vai ser uma função. Então, a função aí vai ser... Agora, esse aqui já não vai ser mais um varchar, né? Vai ser um simples text, beleza? Então, text. Simplesmente assim. Agora, basta executar então esse comando. Mas antes disso, eu vou adicionar o ponto e vírgula aqui já. E olha só, a gente pode adicionar também parâmetros para o nosso campo. Esse campo nome, eu posso dar um nome para ele, aliás, um parâmetro para ele que se chama not null. O que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte, que eu não posso criar um campo, eu não posso adicionar um registro nesse campo aqui, nessa tabela aqui. Por quê? Porque o nome nunca pode vir vazio. Então, se eu tentar criar um registro que, que eu não coloque um nome para o meu material, ele simplesmente não vai criar esse registro. É como se eu tivesse pegando um arquivo e colocando o código da ferramenta, né, do material, colocando a função dela e deixando o campo nome em branco. E quando eu fosse entregar, por exemplo, para o diretor, ele iria olhar assim, peraí, isso aqui, eu não posso receber isso aqui porque não tem nome nessa ferramenta, nesse material. E é exatamente esse nó null funciona, é exatamente assim que ele funciona. Ele nunca pode vir vazio, beleza? Show! Agora eu posso dar um Enter e olha só que maravilha. Espera um pouquinho, ele dá um query OK. Agora, vamos ver se realmente todas essas tabelas foram criadas, né? A gente pode dar um show tables, beleza? Depois que eu der um show tables, ele me mostra funcionários, materiais e salas. São as tabelas que eu criei. Agora eu vou mandar dar um describe nessa tabela que a gente criou para o nó null, que foi a tabela de materiais. Opa, letra maiúscula, materiais. Se eu der um Enter aqui agora, ele vai me descrever e ele vai dizer o seguinte, ó. O campo nome, né, o field nome, do tipo varchar com 20 posições, aqui aparece no campo null. Isso significa justamente aquilo que eu acabei de explicar. Esse campo nunca vai vir vazio. Quando eu criar esse registro, ele nunca vai vir vazio, enquanto que os outros tranquilamente podem vir vazio. Belezinha? Certo. A gente conseguiu então criar a estrutura da nossa tabela, olha que maravilha. Na próxima aula, então, a gente vai ver como que insere dados nesse meu banco. Eu posso inserir ali registro, criar registro para minha tabela. E aí na próxima aula, né, a gente vai entender como que tudo isso funciona. Belezinha, pessoal? Então, para dar uma finalizada, eu vou mandar ele dar um describe na outra tabela, na tabela salas. Opa, tem que ser com letras minúsculas. E olha só que maravilha, ele já colocou aqui para gente. Tem nome e status. Status ele é um enum de sim ou não. E quantidade que é do tipo inteiro. Belezinha, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.